Bom, vamos lá novamente com mais algumas perguntinhas sobre o quê? Sobre os gráficos rúnicos. É muito interessante falar sobre isso, é importante falar sobre isso. Desculpa. Então, o que acontece? Vocês têm que entender que um gráfico único, ele tem uma vibração. Então, eu venho aqui no livro do Antônio Rodrigues, que é um clássico da radiestesia, e eu vou procurar o nosso gráfico chamado biômetro de Boves, página 12. E eu vou fazer o que com o biômetro de Boves? Com o biômetro de Boves, eu vou medir quanto energeticamente esse gráfico vibra. Eu já fiz isso com cada uma das runas. Eu sei que as runas vibram uma energia muito forte. Então eu venho até aqui, coloco o testemunho. O que é o testemunho? A amostra do que eu quero medir. Venho aqui com um pêndulo e vejo se ele vibra, em que vibração ele vai. Ele vai a mais de 8.000 angstroms. Aqui nós temos uma tabela que vai só até 8.000 angstroms, mas existe uma tabela do biômetro de Boves que vai a mais e que faz essa medição de que eu já vi que o biômetro aqui, o gráfico, ele mais ou menos vibra 13.000 angstroms. Renato, o que é isso? Isso daí é a energia que esse desenho emite. Porque uma pessoa veio me fazer a seguinte declaração: quando o Robson coloca os gráficos na mesa dele, eu já sinto o resultado. O que acontece? Isso acontece com um gráfico de radiestesia? Não, porque um gráfico de radiestesia nunca vai poder ser sobreposto. Então eu tenho aqui um gráfico de radiestesia. Eu tenho aqui outro gráfico de radiestesia. Eu não vou conseguir trabalhar com esse gráfico de radiestesia a Renata ao mesmo tempo. Se eu quiser trabalhar a Renata com um gráfico de radiestesia, entendam a diferença? Aqui eu não estou achando a minha foto, eu tenho duas do meu irmão. Eu vou ter que trabalhar. Meu irmão se chama Mário, o Mário aqui. Se aqui eu tenho 8.000 angstroms, aqui eu tenho 8.000 angstroms. As energias não se sobrepõem. Entendam, ele está recebendo 8 e ele vai receber 8. Então ele vai receber 8 de um tipo, 8 do outro tipo. O que acontece com o gráfico único? Que a pessoa me falou, mas eu sinto a energia acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, na radiestesia não seria discutido o uso do vidro. Na radiestesia tradicional seria discutido que o vidro causa uma reflação. Daí alguns radiestesistas iam dizer isso funciona, outros radiestesistas iam dizer isso não funciona. Há um motivo cultural para que as runas sejam trabalhadas no vidro. O Robson me explicou que eles achavam que o vidro era água sólida ou gelo sólido, ou semelhante ao gelo, semelhante à água. Então, historicamente, eles admitiam uma fluidez aqui. O que ocorre? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a Lu, que é um gráfico. A Lu, um gráfico. Renata precisa de Alu. Coloco aqui. Aqui eu tenho Suez, que é outro gráfico. Renata precisa de Suez. Vocês conseguem enxergar a sobreposição? Então imagina que aqui vibra 12.000 angstroms. Aqui vibra mais 12. Eu não vou receber 12 e 12. A partir do momento que eu estou aqui, eu recebo 24.
Eu falo que isso daqui, gente, é velocidade da luz. Isso é velocidade da luz. O que que ocorre aqui? Uma sobreposição. Então, isso daqui, que era uma bind rune, isso daqui, que é uma bind rune, isso daqui se torna uma terceira bind rune, com a energia das duas. E é perfeitamente plausível para fazer assim. E se eu quiser colocar o Saturn nessa história? Então perceba que eu vou modificando o desenho e um desenho vai influenciando o outro como se fossem layers. E daí aqui eu tenho outra coisa e uma coisa vai agregando a outra. Então aqui eu tenho sobreposição de poderes, sobreposição de poderes. O que que a gente estuda na radiestesia também? Que aqui, ó, a massa interfere no resultado do gráfico. Hoje se pega gráficos assim, se faz em madeira, meio centímetro, sulcado, escrito. Eu acho errado a maneira com que se coloca, se fala é gráfico 3D. 3D não, gente, 3D é outra coisa. O 3D de um quadrado é um cubo. O 3D de uma pirâmide, o 3D do desenho de uma pirâmide é uma pirâmide. Então não é um gráfico 3D, é um gráfico com massa. Se você entrar, por exemplo, no site do Instituto Mahat, vocês vão ver gráficos de até 1 centímetro de altura, falando gráfico 3D. Não são gráficos 3D, são gráficos com massa. O 3D de uma letra hebraica seria a letra hebraica esculpida colocadinha de pé. Mas se eu tenho uma placa com a letra hebraica talhada, eu tenho um gráfico com maior massa, que tem maior poder. Então, aqui eu tenho a sobreposição dos desenhos, de maneira que um pode interferir no outro, coexistirem e dobrarem, triplificarem a energia. E mesmo assim eu vou colocar a minha foto aqui, e aqui eu vou ter o quê? Um desenho diferente, um desenho que não é nem este e nem esse, e é a soma dos desenhos e é a soma das energias. É a soma das energias. Então, realmente isso daqui é a velocidade da luz para uma pessoa receber. Eu tenho a massa interferindo. Se aqui eu tenho meio centímetro, aqui virou 1,5 centímetro. Eu tenho a massa interferindo. Eu tenho a sobreposição, eu tenho a energia e eu tenho uma quarta energia. Se aqui eu tenho a energia do Alu, a energia do Zeus, a energia do Saturn, aqui eu vou ter a energia dos três e uma quarta energia, que é o complexo desenho que se formou dos três. Então eu vou ter, por exemplo, 12.000, 24.000, 36.000 angstroms, mais a energia inserida aqui de um quarto desenho, que é a soma dos três. Então sim, isso daqui vai ser mais rápido, mais poderoso do que um desenho de radiestesia. Percebo que quando o Robson faz isso, ainda mais sobre uma mesa radiônica, ele fez assim, ó, já enviou. Se eu pegar esses gráficos separadamente, com o nome ou com a minha foto, provavelmente vai dar que eu devo colocar na minha foto aqui durante tantas horas ou tantos dias. Amplificando a energia
transformando isso daqui em velocidade da luz, esse tempo aqui vai se findar em minutos ou até segundos. Por isso que no atendimento ele faz assim, envia, tá enviado. Ai, Renata, em segundos ele consegue enviar? Consegue, gente, porque a velocidade disso é muito grande. Então isso daqui é para responder perguntas de pessoas que me falaram da sobreposição de gráficos que o Robson faz no atendimento coletivo. É isso, gente.